programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Queridos, como é maravilhoso, logo nas primeiras horas da manhã, nós estarmos com as nossas Bíblias abertas para meditarmos na verdade da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema, Cristo, a nossa paz. Nós vamos ler aqui um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, que diz assim a palavra: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Preste bem atenção aqui, deixa eu ler de novo, bem no início do versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Porque Ele, este Ele aqui é Cristo, porque Ele é a nossa paz. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que alegria é poder elevar a Ti a nossa voz, fiados naquilo que Cristo fez em benefício de toda a humanidade. Pai, nós estamos fiados não em nós mesmos, mas na nossa justiça, que é Cristo. Obrigado, Pai, porque através daquele que não conheceu o pecado, o Senhor o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E através de Teu Filho Jesus e da obra consumada no Calvário, é que Tu nos ouve. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que Tu conduzas todas as pessoas que estão nos escutando nesta oportunidade, para que pelo Teu Espírito elas sejam conduzidas a Cristo, e Cristo se revele a elas de uma forma especial, neste dia tão especial, porque todas as vezes que abrimos as Escrituras Sagradas, é uma ocasião muito especial para nós, o Teu povo. Pai Santo, aquele que ainda não tem uma convicção do seu novo nascimento em Cristo, que nesta oportunidade o Senhor possa se revelar a eles, levando a eles a conhecer plenamente esta salvação eterna, esta salvação eficaz e total, essa libertação plena do pecado. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu abençoes todas as famílias que nos escutam nessa oportunidade, que Teu Espírito Santo venha conduzi-las a toda a verdade. Nós entregamos este tempo diante do Senhor, para que pela Tua graça Tu venhas formar e revelar Cristo em cada um de nós. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amados, eu disse aqui no início que o mundo está à procura da paz. O mundo, pelas suas próprias forças, eles tentam produzir a paz. Eles não vão conseguir produzir a paz, porque a paz, ela não é um produto que o homem possa fazer, possa realizar, possa efetivar. A paz, ela é uma pessoa, é Cristo. O texto aqui de Efésios 2,14 deixa isto muito claro, porque Ele é a nossa paz. Então, aquela pessoa que de fato tem Cristo, essa pessoa, ela tem paz. Porque fora de Cristo não há nenhuma paz. Existe sim uma falsa paz. O mundo tem uma paz para oferecer para as pessoas. Jesus disse sobre ela, lá em João 14, versículo 27. Ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Então, nesse versículo, Jesus deixa claro que o mundo tem uma paz para oferecer para as pessoas. Então, amados, para você que me escuta nessa oportunidade, para que a paz na sua mente, no seu coração, possa ser uma realidade, é necessário que você renuncie ao cargo de gerente geral do universo. Uma pessoa que ela quer ter o domínio de tudo, de fato ela não vai ter paz. Ela vai ter muita inquietação, muita preocupação. Nós vemos também que a falta de paz dentro das igrejas é porque cristãos em lutas uns com os outros, eles não podem estar em paz com Deus. E a paz, ela nunca pode ser
obtida sem a erradicação do pecado. Enquanto o pecado permanece na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela não tem paz. Paz, ela só vai ter quando Cristo vier habitar dentro dela. E para que Cristo possa habitar dentro de um coração de uma pessoa, ele precisa inicialmente remover o pecado desta pessoa. Tirou o pecado, crucificando-o lá na cruz. A Bíblia diz que o nosso velho homem foi com o Senhor Jesus Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, aniquilado, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, aquela pessoa que creu na sua inclusão, na sua morte, no corpo de Cristo, é uma pessoa que, de fato, foi regenerada. Então, o pecado foi tirado dessa pessoa e Cristo vem fazer morada. E Ele é a nossa paz. Então, quem tem Cristo, tem paz. Quem não tem Cristo, não tem paz nenhuma. Amados, conta-se, acerca de Herodes, aquele procurador da Judéia, o seguinte: um dia, Herodes, ele era casado naquela época. Ele viu ali a sua cunhada e a cobiçou. E ele quebrou o 7º mandamento e passou a viver como a sua cunhada. Então, quando veio João Batista e o condenou pelo seu pecado, mais tarde, instigado ali por sua esposa, Herodes, nós sabemos pela palavra de Deus, que ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Interessante, amados, que quando Jesus ele passava pelas ruas de Jerusalém pregando, Herodes não conseguia dormir à noite. Ele pensava que Jesus era João Batista, que tinha voltado ali ao mundo para condená-lo uma outra vez. Nunca mais Herodes e a sua consciência se aquietou. Irmãos, o diabo lhe dera uma mulher, mas levar a sua paz de consciência. Ele nunca mais teve paz, segundo alguns estudiosos relatam aí em seus escritos. Queridos ouvintes do programa Mensagem da Cruz, eu quero dizer para você nesta manhã que não há paz e nem esperança para este mundo longe do Evangelho e de sua essência. A essência do Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo. E para que nós sejamos participantes deste Evangelho, temos que crer que morremos e ressuscitamos com Cristo. Por isso que a essência do Evangelho é Cristo e sua cruz. E é por isso que somente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pode produzir verdadeira unidade e paz real entre os homens. Por outro lado, nós vivemos em um mundo cheio de divisões, cheio de tensões, num mundo cheio de contendas, num mundo cheio de ameaças de guerras. Nós vivemos em meio ao mundo desesperadamente dividido, num mundo repleto de infelicidade e muita dor. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo agora porque a sua paz foi roubada. Era uma paz instável, porque uma paz fora de Cristo não é uma verdadeira paz. E a palavra de Deus vai dizer repetidas vezes que este é um mundo maligno e que o mundo jaz no maligno. Lá em 1 João 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora, querido, me escute com bastante cuidado. Somente a obra da cruz nos tira deste mundo perverso que muitos estão amando. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, temos uma declaração preciosa da palavra de Deus que diz o seguinte, falando aqui da obra da cruz, Gálatas 1,4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja aqui o que aconteceu naquela cruz. Primeiro que Jesus, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos arrancar deste mundo pelas raízes. Então, isso aqui significa que este mundo é perverso e Jesus não veio fazer em nós uma reforma.
A religião é que faz uma reforma nas pessoas. Mas Jesus Cristo veio para nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A vontade do Pai é que nós sejamos tirados deste mundo, que nós não venhamos mais a pertencer a este mundo. Paulo disse para nós em Gálatas 6, verso 14. Gálatas 6,14, a Bíblia diz que o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. Então, se eu estou crucificado para o mundo, eu estou morto para o mundo. E o mundo está morto para mim. Então, nós somos tirados deste mundo pelas raízes. Irmãos, estou lembrando aqui de uma história. É o filho de Luís XVI. Ele foi entregue aos cuidados de homens viciosos e ímpios, com uma expressa ordem de lhe estragarem o caráter. Então, terríveis eram as tentações que lhe punham no caminho. Sujeitaram o jovem príncipe às mais vis influências. Agora, a todas as tentações, o príncipe só dizia uma coisa: não posso fazer isso, pois sou filho do rei. Está vendo, irmãos? Quando nós, de fato, formos filhos do rei Jesus, filhos do rei Jesus, do nosso Pai Celestial, porque nós somos aceitos, somos filhos de adoção. Ele nos adotou, nos aceitou na pessoa de Cristo. O Pai nos elegeu em Cristo Jesus, quando cremos em nossa inclusão lá no corpo de Cristo. E Ele, de fato, quando cremos neste fato, Ele vem ser a nossa vida. E Ele também vem ser o nosso viver. Por isso que muitas coisas neste mundo nós não podemos fazer. Por quê? Porque somos filhos do Rei. Olha, irmãos, o mundo em que nós estamos vivendo é um tipo de macrocosmo, do qual o homem é um microcosmo. E o que for verdadeiro quanto às nações, também o é com respeito aos indivíduos que vivem neste mundo. Para você ter uma ideia, existem grupos e divisões entre todas as nações do mundo, assim como divisões, tensões e antagonismos, mesmo aí em unidades menores como as famílias. Então, para vermos isso, não precisamos ir muito longe. Quantos de vocês desfrutam hoje de perfeita tranquilidade, de perfeita paz, uma paz que ninguém pode tirar? Quantos aqui, nesta oportunidade que estão me escutando, conhecem paz e o sossego real? Quantos? Olha, amados, não há uma guerra acontecendo em seu interior neste momento? Não há uma disputa, uma tensão ou um conflito, uma batalha travando-se aí no seu interior? Como está o seu coração neste momento? Todos nós nascemos como criaturas fadadas ao conflito, e no nosso íntimo, ali, em cada área ou departamento da vida, existe um barulho, o barulho da alma, um barulho interior. Há um barulho que nos deixa inquietos. E muitas pessoas não têm descansado nesta suficiência, paz de Cristo. Irmãos, e o que quero tentar demonstrar para vocês nesta oportunidade é que existe somente uma coisa no mundo, neste momento, capaz de lidar com esta guerra, com esta tensão, com esta contenda. Sabe o que é? É a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer se ver livre deste mundo? Você quer se ver livre de você? Creia na sua morte em Cristo. Eu já me referi anteriormente, mas eu quero ler para vocês aqui um texto maravilhoso da palavra de Deus, que se encontra em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, que diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão, lá no Calvário, tudo que era meu, Cristo levou sobre si. E tudo que era dele, tornou-se meu agora. Jesus, quando cremos na sua atração, que fomos atraídos. Jesus, quando ele foi crucificado, quando a cruz foi erigida, foi levantada da terra com Jesus crucificado, a Bíblia diz que nós fomos atraídos nele. Em João 12:32,
Ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso Jesus dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. Então, se Jesus morreu numa cruz, nós fomos atraídos na cruz, fomos colocados lá naquela cruz. Então, quando ele morreu, eu e você, nós morremos. E nós morremos para nós mesmos e também morremos para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo, mas o mundo também está morto para mim. Se nós estamos mortos para o mundo e o mundo está morto para nós, nós só podemos viver para Deus. Aí sim, vamos viver um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro e vamos desfrutar da verdadeira paz, porque a partir deste momento que cremos que morremos para o mundo e o mundo morreu para nós, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você vai viver neste mundo, mas não pertence mais ao mundo, porque agora você pertence ao Senhor da glória. Irmãos, a interpretação popular é que tomar a cruz é sofrer. Este reumatismo, muitos dizem que é a sua cruz. Queridos, a cruz não é símbolo de dor, de sofrimento, mas sim de morte. Tomar a cruz e seguir o Senhor significa que você está morrendo todos os dias. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é glorioso, isto é tão maravilhoso. Por isso que a cruz do Calvário, ela revela o ódio do homem por Deus e o amor de Deus pelo homem. Que lindo é isso, amados. Lá na cruz, nós vemos revelado todo o amor de Deus. Romanos 5:8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, foi um amor que foi manifestado lá na cruz do Calvário, onde ali naquela cruz, no corpo de Cristo, Jesus tirou todo o pecado da humanidade. Por isso que nós temos que informar para os pecadores que eles já foram libertos, para que eles possam crer em Jesus Cristo crucificado, para que então eles ganhem a revelação do seu novo nascimento em Cristo. Tudo já está pronto. Jesus, quando estava na cruz, antes de morrer, em João 19, verso 34, ele disse: está consumado. Ele consumou uma obra de salvação para toda a humanidade. E a maioria da humanidade está descendo para a sepultura sem a vida de Cristo. Por quê? Porque estão deixando de crer nesta verdade gloriosa. Há muitas brasas que estão se apagando porque não estão mais congregando. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa por não se congregar mais? Sabe por quê? Porque sem a pessoa saber, o amor dessa pessoa está esfriando. Ela não tem mais expectativa para ir à igreja, para se reunir com o povo de Deus, como o corpo de Cristo. Por isso que Satanás já lhe enganou. Então, aí a pessoa perde a sua motivação. Essa pessoa vai ficar uma pessoa crítica, murmurenta, rixosa, cheia de opiniões, mas sem a revelação da graça em seu coração. Irmãos, nós morremos com Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O homem é incapaz de produzir a paz. Nenhuma pessoa neste mundo consegue produzir a paz, de promover a união entre os divergentes, porque o problema está no coração do homem, não em sua mente. O problema, meus amados, é a sua paixão, a sua cobiça, o seu desejo, o seu orgulho. O orgulho do homem é maior que o seu entendimento, e a fim de satisfazer e mimar o seu próprio orgulho, ele fará coisas em seu íntimo serem totalmente erradas. Né? Por isso que o orgulho é o maior poder existente neste mundo. Assim, amados, nada que é do conhecimento do homem pode lidar com essa coisa podre chamada orgulho. Todo orgulhoso está se apodrecendo a cada dia que passa.
É por isso que eu afirmo que há somente uma coisa no mundo, neste momento, capaz de produzir paz e unidade, de promover a união entre homens e mulheres e de nos dar esperança de paz real e verdadeira, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a razão aqui, meus amados, porque o apóstolo Paulo nela se gloriava. Como a cruz faz isso, irmãos? Como? Realmente é muito simples e perfeito. O evangelho é simples porque sempre lida com a raiz do problema do homem. A cruz, ela mata o pecador no corpo de Cristo, satisfazendo assim a justiça de Deus. E com isso, o pecador tem a sua verdadeira paz. Porque, segundo diz a palavra de Deus, o efeito da justiça é paz. Cristo é a nossa justiça. Lá em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a nossa justiça é Cristo. Ele não conheceu o pecado, mas Deus fez com que ele fosse pecado por mim e por você, para que nele, em Cristo, eu e você, fôssemos justiça de Deus. Porque através de Cristo e daquilo que ele realizou lá naquela cruz, nós teremos a paz verdadeira. Vamos dar uma olhada aqui em Isaías, capítulo 32, versículo 17, que diz o seguinte. Presta atenção aqui. Isaías 32, verso 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É claro que aqui nós podemos obter a paz. O efeito da justiça será paz. Então, o efeito é aquilo que Cristo fez naquela cruz em favor de toda a humanidade. Então, o feito dele, ele morreu na cruz, ele morreu para que o seu efeito pudesse produzir em nós paz. Então, o resultado daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi trazer paz para o meu e para o seu coração. Queridos, a palavra fala lá em Isaías 53, versículo 5, que diz assim, preste atenção aqui. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo a palavra de Deus, que está informando aqui que o castigo que nos traz a paz, ele foi moído lá naquela cruz. Aquilo que ele realizou, o efeito da justiça, porque justo é ele, foi paz para o meu coração. Olha, irmãos, o fruto aqui, o fruto da justiça, é repouso e segurança para sempre. Uma pessoa que crê no sacrifício de Cristo, ela tem repouso e segurança para sempre. E uma pessoa que tem repouso e segurança para sempre, ela tem paz. Uma paz duradoura. Uma paz que ninguém pode roubar. Olha, meus queridos, se eu e você, se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos admitir que só existe um caminho de paz duradoura para nós, que é Cristo e a sua obra consumada lá na cruz do Calvário. E porque não seguimos este caminho seriamente, irmãos, a primeira coisa que a cruz faz conosco é nos revelar quem nós somos. Se formos fracos, como a gente mesmo, vamos verificar que não fazemos outra coisa senão nos defendermos. Isso não é verdade? A culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Se ao menos o outro pudesse compreender, né? Ou ainda, considere maridos e esposas, quando se separam um do outro. Nós ouvimos a história do marido seguinte. O marido chegou para mim e falou o seguinte: Pastor Cláudio, é impossível conviver com esta mulher. Aí depois eu escuto a mulher dizer: este meu marido, eu não consigo viver com ele é impossível. Queridos, a culpa é sempre do outro. Não é assim que funciona? Nunca nós estamos errados. Nós somos perfeitos, somos maravilhosos. Vamos parar com isso, meu querido. Essa aqui é a essência do pecado, ou seja, Satanás quer que você sempre tenha razão.
sempre está certo. Ai daquele que passar por cima da minha razão. Eu sempre tenho razão. Tem razão coisa nenhuma. Quando o homem ele caiu em pecado lá no Jardim do Éden, ele não admitiu o seu erro quando ele foi questionado por Deus, mas ele culpou a mulher. Ele disse assim, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 12. Então disse o homem, no caso aqui Adão, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Está vendo aqui, irmãos? Então, a culpa não é de Adão, ele colocou a culpa na mulher. Que coisa mais impressionante, não é verdade? Eu lembro de uma história de escola, que Joãozinho conversava com um amigo lá na escola. Puxa, eu gostaria mesmo de ganhar um irmãozinho. Por quê? Não dá para botar a culpa de tudo num cachorro, não é verdade? Então o Joãozinho queria um irmãozinho para que então pudesse colocar a culpa nele. E uma outra história que eu estou me lembrando aqui é daquela patroa, né? Ela bronqueia com a nova empregada, dizendo o seguinte, olha aqui, você é muito relaxada, Luzinete. Olha só a poeira desses móveis, parece ter mais de 2 meses. Então a culpa não é minha não, e eu estou aqui só há 1 mês. Está vendo? Sempre a culpa é dos outros. Nós nunca vamos admitir que somos culpados. Nós nunca vamos admitir que nascemos com a natureza perversa, pecadora. É por isso que o homem sofre, irmãos. É por isso que o homem sofre. Esta, a esposa que o Senhor me deu, que me deu do fruto eu comi, mas a culpa não é minha, a culpa é sempre dela. Como você me deixa eu irritado. Não é você que me deixa irritado. Eu que sou irritado, que me irrito com você. O problema não está em você, o problema está em mim, na minha irritação, na minha implicância. Queridos, nós somos irritados, somos nervosos, somos implicantes. É que nós não admitimos a nossa doença. Queremos colocar a culpa no outro. Foi ele que me irritou, foi ele que me deixou nervoso. Não é assim? Mas nós não admitimos que somos doentes e precisamos de cura. E Deus só tem uma cura para nós, é a cruz. Enquanto você não crê que você foi morto com Cristo naquela cruz, você continua uma pessoa rabugento, implicante, fica aí ranzizando, tirando a paz de todo mundo, colocando a culpa em todo mundo, mas você está tão cego que não consegue enxergar o seu erro. Mas Deus em Cristo quer arrancar de você essa natureza briguenta, implicante, essa natureza irritada, essa natureza nervosa. Ele já levou para a cruz e crucificou. Então creia nesta verdade maravilhosa que vai lhe trazer para o seu coração uma verdadeira libertação. Deus quer lhe fazer você feliz, quer que a paz entre em seu coração, porque Cristo é a nossa paz, e Ele vai dar para você uma moringa fresca. Você vai ter uma mente aí completamente renovada, cheia de alegria, você vai ser feliz e com muita paz. A religião e obedecer os dogmas da religião não vai trazer paz para ninguém, muito pelo contrário. Todo religioso é irritado, é nervoso, é mequetrefe. Entende, meus queridos? Nós não somos ciumentos nem invejosos, muito menos briguentos. Sempre a culpa é da outra pessoa. Sabe o que o Evangelho faz? O que a cruz faz? Mostra quem você é a você mesmo. E nada mais consegue este feito a não ser a cruz. Nada humilhará um homem ou uma nação, exceto a cruz de Cristo. Porque fora da cruz, você poderá tentar de tudo, mas será um tremendo fracasso. Vamos pensar da seguinte maneira. Por que o Filho de Deus teve que vir a este mundo? Por que Jesus deixou as cortes da glória? Por quê? E por que ele nasceu como um bebê? Por que Jesus teve de assumir a natureza humana? Há somente uma resposta, meu querido ouvinte. Jesus, ele veio porque o homem não podia salvar a si mesmo. Foi o próprio Cristo quem afirmou lá em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amados, nós estamos perdidos, mas nós fomos achados pelo Senhor da glória.
Graças a Deus, porque Ele veio ao nosso encontro, nos encontrou lá no fundo do poço. Quer ver só onde que nós estávamos? Sabe por que nós não tínhamos paz? Veja a condição do pecador sem a vida de Cristo. No Salmo 40, versículo 2, a Bíblia diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E o versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Amados, olha que lindo aqui. Uma pessoa sem Cristo, ela está num poço de perdição. Mas depois que ela ganha uma experiência de morte e ressurreição com Cristo, o Senhor mesmo coloca nos lábios dessa pessoa que creu um novo cântico, um hino de louvor. Então muitos vão ver essas coisas e vai temer ao Senhor. E o versículo 4 fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós temos uma paz duradoura, uma paz verdadeira, porque Ele pode todas as coisas. Ah, meus irmãos, mas graças ao Senhor, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto o pecador não encontrar nessa condição de perdido, ele nunca vai gritar por socorro. Mas quando ele vê que é um miserável, que é um cego, que é um pobre, que é um nu, que é um pecador, que tem um coração enganoso, que é um podre, ele vai clamar a misericórdia de Deus. E Deus vem, pela obra da cruz, arranca, extirpa, aniquila o velho homem, o corpo do pecado, crucificando na cruz em Cristo, mas dando uma nova vida pela ressurreição. Porque segundo Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia nos informa que juntamente com Cristo fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo. Uma pessoa que tem Cristo no seu coração tem a paz, porque segundo o texto básico que nós lemos aqui no início, Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. E te digo mais, Deus ele encerrou a todos, toda a humanidade, debaixo do pecado. Para quê? Para usar de misericórdia com todos. A palavra de Deus ela nos mostra que nós somos todos exatamente iguais. Somos um no pecado, somos um nas falhas, um na mesma miséria, somos miseráveis por essência. Graças a Deus que Deus teve misericórdia. Essa palavra misericórdia significa misere é o miserável, córdia Deus. Deus é misericordioso, significa que Deus, com o seu coração misericordioso, teve misericórdia do miserável, que é eu e você. Nós somos um na desesperança. Ninguém neste mundo tem esperança, a não ser quando tem Cristo. Quando Cristo é a nossa vida, Cristo em vós a esperança da glória. E o que se faz para ter Cristo? É crer que eu estou crucificado com Ele. E eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós somos um também na desesperança e na impotência. Nós não conseguimos nos salvar, irmãos. Agora, qual o motivo de nos orgulharmos por sermos judeus quando somos tão falhos quanto o gentio? Por que se gloriar na lei se você não consegue cumpri-la? Por que você se vangloria de sua mente brilhante se você não sabe como viver? Por que você jactar-se aí de sua conta bancária, de seus bens, se você é miserável em seu coração e alma, cheio de inveja e ciúmes, de malícia e de intriga? Qual é a utilidade de tudo isso, meus amigos? Qual o valor de tais coisas? Qual a razão de tudo? Amigos, é a cruz de Cristo que nos coloca na mesma posição de humilhação, porque todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. As diferenças entre as nações, os diversos grupos que os constituem e os indivíduos não são quando olhamos para a cruz de Cristo. Não há nada em nós que possamos nos orgulhar, como o apóstolo afirma lá em Filipenses capítulo 3, dos versículos 7 a 9. Ele diz o seguinte, presta atenção nessa leitura aqui. Filipenses 3, 7 e 9, diz assim: mas o que para mim era lucro,
Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, aquilo que talvez para você é lucro, olha, no reino de Deus não tem nenhum valor. Paulo considerou tudo como perda, até inclusive a sua religião. A sua religião. Mas um dia Paulo teve seus olhos abertos e ele pôde crer na sua morte com Cristo. Ele disse isso em todas as suas cartas. Por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, ele disse assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo, quando disse que perdeu tudo, ele estava dizendo que a obra da cruz operou em sua vida de uma forma eficiente e suficiente. O apóstolo Paulo, ele foi morto na cruz com Cristo. E somente a pessoa e a obra de Cristo pode abranger o mundo todo, mesmo o universo e todos os que se encontram em total impotência. Isto é o que há de maravilhoso neste evangelho, porque ele é que salva, não nós, mas Jesus Cristo. E evangelho é morte e ressurreição. Para que nós sejamos salvos, temos que crer que na nossa morte e na nossa ressurreição em Cristo. Irmãos, nem mesmo é a nossa crença nele que nos salva, mas é ele que nos salva, nos levando a morrer em seu corpo lá na cruz. Porque antes de conhecermos a Cristo, nós éramos espiritualmente mortos. Um morto não tem nenhuma reação. Mas graças a Deus que ele veio com a sua palavra, e a sua palavra é viva e eficaz. Nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus, essa palavra entrou em nossos ouvidos, por ela ser vida, ela deu vida para mim e para você que estávamos mortos, e fez com que nós pudéssemos crer que Cristo é a nossa vida, porque nós somos identificados em nossa morte, em nossa ressurreição com ele. Por este fato, ele pôde vir habitar no nosso coração. Então, com isso, meus irmãos, nós entendemos o que nos salva é o fato de Jesus ter ido à cruz, de ter se oferecido a si mesmo como Cordeiro de Deus, e na sua oferta fomos alcançados. Deixa eu ler para vocês aqui 2 textos. O primeiro é Efésios capítulo 5, verso 2, que diz assim, Efésios 5, 2. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E lá em Hebreus 10, 10, a Bíblia diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, é na oferta do corpo de Cristo na cruz que ele nos tornou, eu e você, santos e amados de Abba, amados do Pai. Queridos, eu disse aqui no início, mas torno a repetir, o mundo ele está em busca da paz, mas jamais vai encontrá-la, porque estão buscando no mundo mesmo. Existem pessoas que preencheriam um cheque de R$1 milhão se pudessem encontrar a paz hoje. Milhões de pessoas procuram a paz. E toda vez que estão alcançando a paz que se encontra apenas em Cristo, Satanás as desorienta e as cegas e lança-lhes no rosto uma cortina de fumaça. Essa palavra paz, ela tem sido usada com frequência nos últimos anos. Falamos de paz e realizamos muitas coisas em prol da paz, mas, porém, parece que no momento o mundo caminha para tudo, exceto a paz. E fora da pessoa de Cristo, ninguém encontrará a paz, porque é um assunto que falam muito, mas desconhecem a verdadeira paz. Como afirmou Isaías no capítulo 59, no versículo 8, a Bíblia diz assim: desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Está vendo aqui?
desconhecem o caminho da paz. E este caminho da paz é Cristo. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus, Ele é a nossa paz. E o efeito da justiça lá naquela cruz produziu para mim e para você paz. Ah, meus irmãos, hoje em dia nós temos muitos conselhos, né? Nós vemos aí Padre Marcelo Rossi dá muitos conselhos, dando conselhos sobre cachorros. Nós vemos aí as pessoas, olha, você que está muito estressado, você quer ter paz, compra um cachorrinho para você, e o teu cachorrinho vai lhe trazer muita paz. E hoje, como tem multiplicado, né, o número de cachorrinhos e de gatinhos dentro dos lares, que veio para trazer paz. Ah, meus irmãos, mas quando o seu coração parar de bater, se você não creu na obra consumada de Cristo naquela cruz, você vai para o inferno. Você vai perecer no lago que arde com fogo e enxofre, porque você deixou de crer na obra consumada da cruz, que afirma que você foi morto com Cristo na cruz e Cristo é sua vida. Cristo só pode ser nossa vida quando tivermos os olhos abertos para crermos que fomos incluídos naquela morte, fomos crucificados e Cristo é a nossa vida. Esta é a verdade da palavra de Deus expressa tão claramente que os homens estão rejeitando, inclusive muitos líderes de igrejas que não têm pregado a verdade na sua totalidade, mas estão enganando as pessoas com falsas mensagens. O mundo precisa deste evangelho transformador, restaurador, que crucifica o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, o nosso homem perverso morreu com Cristo na cruz. Lá na cruz ele trocou o nosso coração, ganhamos um novo coração. O transplante foi feito, meus irmãos. Eu morri com Cristo e hoje Cristo é a minha vida. Cristianismo é substituição de vida. É Deus levando a minha velha vida no corpo de Cristo e matando-a, crucificando-a, aniquilando-a e dando-me a sua vida. É a verdadeira paz, porque Cristo é a nossa paz. Mas infelizmente, como eu li agora aqui em Isaías 59:8, muitos desconhecem o caminho da paz e não há nem há justiça nos seus passos, porque eles fizeram para si veredas tortuosas. Quem andam por elas não conhece a paz. Queridos irmãos, nós só podemos gozar de paz quando recebemos o perdão divino, quando nos reconciliamos com Deus e temos harmonia interior com o próximo e com Deus, porque caso contrário, seremos pessoas cheias de inquietação e sem paz. Assim são os melhores perversos desta terra. Isaías 57, versículo 20 e 21, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Olha, tem tantos crentes perversos dentro das igrejas. Eu já vi crentes orando para que Deus mandasse paz. Misericórdia. Nunca foram regenerados, porque quando nós morremos com Cristo, Ele vencerá a nossa vida. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu creio que Cristo vive em mim, Efésios 2,14 fala que Ele é a nossa paz. E uma vez que Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa vida sempre. Em João 10, verso 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Uma vez que temos Cristo, Cristo nunca sai mais do nosso coração. Morreu com Cristo, ganhou uma experiência real de regeneração. Ele é a nossa paz. Então nós não temos que orar pela paz, mas agradecer a Deus pela paz, que é uma pessoa. Paz não é um momento circunstancial bom. Não, paz é Cristo. Paz é uma pessoa. Cristianismo não é você frequentar uma igreja, não é você pertencer a uma igreja, mas cristianismo é não mais eu, mas Cristo vivendo a sua vida em mim. Isso é cristianismo autêntico, isso é cristianismo verdadeiro, isso é cristianismo no qual a Bíblia revela e declara. Então você que está me ouvindo, não perca mais tempo, venha para Jesus. Ele pode lhe dar a verdadeira paz e a verdadeira satisfação.
Queridos, por favor, a própria lei exige a morte do culpado dentro das Escrituras. E todos nós somos culpados diante de Deus. Ou seja, nós somos inimigos de Deus e temos de morrer. Mas Deus amou seus inimigos, porque Ele é amor. Deus é amor. E sendo amor, Deus enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo, que é justo, para morrer pelos injustos pecadores. A morte de Cristo naquela cruz também foi a morte do pecador. Os injustos foram inseridos no corpo do justo, para que todos fossem justificados pela fé. Quando cremos neste fato consumado lá da cruz, eu e você, nós somos reconciliados com Deus e ganhamos a paz com Ele. Romanos 5, verso 1, a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ter paz com Deus quando fomos justificados. E o que eu tenho que fazer para ser justificado? Você tem que crer que você morreu. Romanos 6, verso 7, a Bíblia diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. É somente aqueles que morreram com Cristo lá naquela cruz. Somente aqueles que de fato ganharam a experiência da sua atração, inclusão, crucificação, morte, esse sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Somente quem morreu com Cristo está justificado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, sejam quais foram as circunstâncias, sejam quais forem as obrigações, o preço, o sacrifício, lembre-se sempre que a força de Deus será a sua força nas horas de necessidade, porque o príncipe da paz habita dentro de você. Por isso que Isaías 9,6 diz o seguinte: e o seu nome será maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando cremos nele, ele vem habitar dentro de nós. Que Deus, por sua graça, revele esta verdade ao seu coração, para que você possa crer que você foi morto com Cristo na cruz e Cristo é a sua vida. Não perca mais tempo, clame a misericórdia de Deus para que Ele revele o verdadeiro novo nascimento em seu coração. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Vamos orar. Bendito Pai Celestial, a Tua palavra é tão maravilhosa, é tão rica de significado, tão viva, tão eficiente, tão eficaz. Oh, meu Pai, eu intercedo por todas as vidas que nos ouviram nesta oportunidade. Que Teu Espírito Santo, Pai, abra os seus entendimentos e conduz essas vidas a Cristo, para que elas tenham os seus olhos abertos, para crer nesta verdade, deste cristianismo verdadeiro, que morreram e ressuscitaram com Cristo, que Cristo é a sua vida. Oh, Pai, faça esta obra na vida desses amados. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta mensagem você pode adquiri-la gratuitamente ligando para o telefone 3215 7508. 3215 7508, tá certo? Ou então faça uma visita em uma das nossas reuniões, todas as quintas-feiras às 20 horas, aos domingos às 9 e também às 19 horas. O endereço do nosso templo é Rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. Olha, que Deus te abençoe, que Deus revele essa verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos, às 9 e às 19 horas. Eterna e
Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração já se acalma, que não poderá afinar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem